tem os seres humanos acham que já sabem tudo e não precisam de outras pessoas. A gente tem meio que uma cultura machista, e essa cultura machista é meio complicada você entender que outro homem vai ensinar você a ser homem, entendeu? Isso é fato até para as pessoas entenderem. Acho que, sei lá, 90% das pessoas que fazem são mulheres, né? O homem tem uma dificuldade incrível. Isso. E eu já ouvi coisas até que eu não concordo. Eu acho que o homem, ele tem uma capacidade de força, tudo, mas ninguém precisa andar sozinho, né? E é bacana isso que você falou, que se conecta também, né? As mulheres, elas são muito mais abertas a todas as novas propostas, principalmente de desenvolvimento humano. Os homens, geralmente, eles veem isso como uma crença limitante, como uma fraqueza, por causa dessa sociedade machista que a gente desenvolve. Então, isso pesa muito, porque eles acham que isso é fraqueza, que, como que já se viu, outro homem vai me ensinar a ser homem, a ser empreendedor, a ser empresário, a ser pai. Então, e aí é o ponto-chave para mim, que eu não queria, desculpa até te cortar, mas que esse é o ponto. Ninguém, eu vou falar e você diz se você concorda ou não, mas o coach, o mentor, o terapeuta, ninguém aqui está para ser melhor que ninguém, né? A gente está aqui para ajudar através de investimento e tempo nosso de estudo a destravar. Então, e pelo contrário, né? Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, eu adoro a analogia. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida, mas se seu carro parou na rua, vai ser um mecânico que vai te salvar, entendeu? Isso mesmo. Se o seu pneu furou, você precisa de um borracheiro que de repente não tem nem o primeiro grau. Então não tem a ver com quem sabe mais. Faz sentido isso, não? Faz total sentido de as pessoas entenderem que o coach, o mentor, o psicólogo não é o dono da verdade. Eles são profissionais de uma área específica que estudaram muito e automaticamente conseguem resolver coisas que estão ali te travando e querem fazer o melhor para você crescer. Eles conhecem muito sobre mente e sobre o que trava a mente para você chegar à prosperidade, indiferente de ser na tua vida pessoal, profissional ou até casamento. Mas não entendem muito sobre medicina. Então, parece que são coisas iguais, mas ao mesmo tempo o pessoal do desenvolvimento sabe que tem um limite ali. Sim. E às vezes você acha que de repente o coach quer ser o dono da verdade. Não. A gente domina sobre mente, sobre mindset, sobre programações erradas que foram feitas, porque existe uma programação de sucesso e existe uma programação de fracasso. E aí, ele com o mapa, porque já fez isso várias vezes e já viu que deu certo, ele vai te direcionando naquela direção, porque quem que não quer sucesso? Quem que não quer? Entendeu? E tem um negócio interessante que eu acho que as pessoas às vezes não se tocam, e é também uma sugestão, né? Porque quando a gente fala isso, né? É porque a gente também passa por isso o tempo todo. A gente está em constante movimento de autoconhecimento. Não é porque do dia para a noite assim a gente sabe tudo. Não, pelo contrário, né? A gente sente na pele, né? Você contou a sua história aí, né? Não é um negócio gratuito, né? Que vai... Com certeza. E o crescimento acontece até hoje, entendeu? Eu tenho mentor, eu tenho coach, eu tenho terapeuta. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor do que eu já fui. Exemplo, para quem não sabe, a área do André é de liderança, entre várias outras grandes qualidades. Foi assim que a gente se conheceu, né? Verdade. Eu conheci ele numa palestra, num treinamento de liderança, e eu, quando comecei a liderar pessoas, eu era um M, eu era muito ruim, era uma liderança sobre autoridade. Você faz porque eu estou mandando e dane-se. E aquilo dali não funciona a médio e longo prazo. Então, eu tive que me permitir entender que eu não sabia tudo que eu deveria saber, porque eu estava numa posição que precisava saber certas coisas, mas eu não sabia. Então, tive que ter humildade intelectual, e quem me ajudou muito com isso foi o processo de coaching. Adoro essa humildade intelectual. Entendeu? E aí, isso foi me abrilhantando, me elevando, e a mesma coisa aconteceu com o casamento, com amizades, com várias outras coisas. Então, e você chegou num ponto que para mim é fundamental, que eu tenho algumas coisas que eu trabalho nessa linha, que primeiro, as coisas não são desassociadas, né? Então, eu brinco que existe uma tríade aí, que é a nossa vida, é o pessoal, é a nossa vida amorosa e a nossa vida profissional. Se alguma coisa não tiver boa ou tiver desregulada, é como o corpo, né? Eu tive já pedra no rim, quando faltou potássio, subiu o cálcio e eu tive problema. Então, e você vê muito isso, né? Pessoas que às vezes são
muito boas nas suas profissões ou são muito duras. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma menina assim, uma grande amiga, só que na verdade na vida pessoal dela principalmente na romântica ela tinha uma dor incrível, só que ela jogava tudo isso no profissional. E aí que para mim as pessoas sugavam isso dela e continuavam alimentando a dor dela sem saber, né? E a gente está aqui na vida para aprender, a gente não está aqui para... Acho que esse é o grande... não sei se para você, mas foi um... Sim. Eu não estou aqui porque eu sei tudo, eu estou aqui porque eu estou para aprendendo. Sim. Então, que legal que tem gente para me ensinar, né? Para me ajudar, vamos até... Com as certeza. pessoas não entrarem. Mas eu vejo muita gente adoecendo e a gente estava comentando um pouco, existe agora até a NR1, a gente tem falado bastante aqui, que chegou um ponto, o Brasil é o país hoje do mundo mais doente de problemas mentais. Então tem alguma coisa errada, né? Cresceu tanto que o governo, através de estatísticas e números negativos no INSS, porque começou a perceber que, sei lá, há 10 anos atrás era 10% de pessoas... Tem razão. Esse número passou de 60%. Então eles, opa, calma aí, vamos colocar uma lei porque os empresários, os empreendedores que administram colaboradores estão fazendo algumas coisas erradas porque o número de doenças emocionais cresceu de uma forma que não deveria crescer. Daqui a pouco você paga o funcionário 30 dias para trabalhar e ele vai trabalhar 5, entendeu? E a gente tem falado bastante aqui, eu vou até puxar um outro lado com você, que é o quanto isso é produtivo e traz lucro para a empresa. Sim. Né? Só que, infelizmente, era feio, né? Eu te contei um pouco no meu passado, se você mostrasse alguma fraqueza, alguém já olhava e falava assim, você tinha que estar sempre... Só que hoje não. Só que eu não vou entrar na empresa, né? Aproveitando que a gente está falando aqui de tratar pessoas também, para as pessoas também é ruim, né, Pedro? Porque as pessoas, não sei se elas notaram, né, mas você vê que até financeiramente o padrão das pessoas está caindo, porque está caindo essa força delas, né? Faz sentido isso para você? Não? Faz total sentido. A força material, né? Tudo que a gente tem materialmente, casa, carro, telefone, bens, vem de uma força mental e se conecta com uma força espiritual. Quando uma dessas duas forças estão desalinhadas ou rachadas, automaticamente você não consegue ser resiliente. Você vai fraquejar, você vai ratear, você não vai conseguir exercer o protagonismo que você nasceu para ser. E o que a pessoa precisa para aceitar o coach? O que você vê assim, qual é o momento que instala nela assim, para ela entrar no processo? Bacana. Primeiro, se permitir, tendo humildade intelectual, né? De tipo, entender que você não sabe tudo o que deveria saber. A culpa não é sua. Porque os colégios tem, né? Os colégios não fazem isso. Não fazem. Dificilmente alguém faz isso dentro de casa. Faculdade não faz isso. A maioria dos lugares que a gente frequenta não fazem um trabalho de desenvolvimento humano. Então, automaticamente, você não tem muitas referências. Sem referência, você não tem como ter o que você precisava. Então, você sabendo disso, tem que ter essa humildade intelectual que eu mesmo pratiquei e continuo praticando, para que você cada vez mais possa voar e ter cada vez menos raiz e mais asas, né? E eu vou roubar uma palavra que você falou agora, que para mim ela é chave se as pessoas guardarem: referência. Então, todo esse processo não se trata de professor-aluno, se trata de referência, né? E aí, olhando um pouco mais até para a mentoria, ela olha um pouco mais para esse lado, né? De pegar pessoas com uma experiência para ajudar, às vezes, num determinado problema. É uma referência, só isso. Por que não? Eu hoje até postei nas minhas redes sociais falando disso, né? Busque pessoas que você realmente admira tal, e vai entender. Não precisa copiar tudo, mas referência acho que é a palavra, né? Gostei agora que você puxou isso. E é interessante isso que você falou, que dentro de um processo de coach, uma das coisas que eu procuro entender no coachado, no cliente que está passando pelo processo, é entender sobre as referências dele ou dela. E muitas das vezes tem problema nessas referências, porque tem uma crença limitante social que a gente é obrigada a ter só pai e mãe e pessoas muito próximas como referência. Mas só que muitas das vezes, infelizmente assim como eu,
teu pai e tua mãe não são alguém relevante no mercado. Não quer dizer que você não ame eles. São duas coisas completamente diferentes. Você continua amando eles como pai, como seus provedores, como as pessoas que deram a vida a você. E você tem que ser realmente muito grato por isso. Porém, tem profissionais muito grandes no mercado que, se você se permitir fazer o que eu fiz, olhar para eles gostando da pessoa ou não, mas focando no profissional, se permitindo ele a transbordar o que ele sabe de melhor dentro de você, e automaticamente tua mente vai cada vez mais ampliando e o sucesso é inevitável. É que chega a ser tão simples depois que a gente vive isso, né? Até desculpa, eu dei uma parada agora, sim, porque... Mas você ainda continua ouvindo tanta coisa. E aí eu vou voltar um pouquinho, me veio agora na cabeça a coisa do que a gente estava falando dos homens, né? E eu vou dividir rapidamente só uma experiência, porque eu acho que tem muito isso. O homem foi criado, né, dentro do que você colocou, que você chamou de um processo machista, e tem razão, no modelo de que ele tem que sempre fazer acontecer, né, prover, e não pode falhar, né? Aquela coisa assim, você não pode chorar, né? O homem não chora, tal. E dentro até do processo, quando eu faço, eu vou muito nesse lugar, porque você tem mulheres que são extremamente masculinas e você tem homens que são extremamente femininos, que são duas coisas diferentes, inclusive. Só que imagina se o homem entendesse que eu posso muito mais, né? E aí, muito rapidinho, eu agora comecei, através de uma pessoa que eu entrevistei, comecei a fazer jiu-jitsu, né? Bacana. E para mim a experiência, uma das coisas que é interessante, porque no jiu-jitsu tem muito negócio de você ser amassado e o tal do justo, tem a coisa de ser que é justo. Então, você entra achando que você é muito capaz e de repente você está numa posição que você não é. Só que daqui a uma semana você aprendeu a sair daquela posição, né? Então, trazendo só como exemplo para isso, para o coach, quer dizer, né, convidando os homens a entender o seguinte: você pode muito mais, você acha que você é muito bom naquela situação, só que você pode sair dela muito melhor, né? Então, abracem também, né, o processo, né? Com certeza, adorei esse exemplo, porque o esporte é um lugar sensacional para ensinar a gente. Eu aprendi muitas dessas coisas, exemplos disso que você falou no tênis. Tem praticado tênis agora. Também adoro tênis. Aprendi muitas situações assim, né? Que você percebe sua limitação de uma forma muito nítida, que de repente em outro lugar você não viria, ou você fala, não tô afim de tratar essa limitação. Mas no esporte é onde o filho chora e a mãe não faz nada, né? E você é obrigada a sozinho se virar. E pegando essa referência que você pegou, um exemplo sensacional, dá para você levar para o casamento, para o mundo dos negócios, e perceber que você é a solução de todos os seus problemas.